Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Juliana, professora de matemática do IFPB e estou aqui essa semana para resolver dois problemas com um único vídeo. Um é atender o pedido de uma colega que o filho está com problemas com matemática básica e outro é para prestigiar aqui os meus alunos que estão chegando no IFPB. Então não se preocupe, você que está chegando agora, se por acaso você não fez o ensino fundamental bem feito, essa é a chance. Eu vou fazer aqui uma sequência de vídeos abordando os conteúdos do ensino fundamental para que você possa fazer uma revisão do conteúdo e assim ingressar no nosso curso técnico com louvor, tá certo? Então vamos para a nossa aula. Então, pessoal, o que é que nós vamos ver hoje? Nesse vídeo, nós vamos ver o que são divisores. E aí eu escrevi aqui para vocês. Um número natural A é divisor de um outro número natural B quando a divisão de B por A for exata. Então, preste atenção em algumas coisas que nós temos que chamar a atenção aqui. Primeiro, o que é um número natural? Para quem não lembra, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas o conjunto dos números naturais é aquele conjunto que surgiu através de um processo de contagem. Então, aqui eu vou considerar os números naturais como sendo 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente, certo? Então, se A é um número natural, significa que A é um número que pertence a esse conjunto, certo? Então, é divisor de um número natural B, então B também é um número natural, quando a divisão de B por A for exata. E o que é uma divisão exata, gente? É a divisão em que o resto é zero. Resto nulo, eu vou colocar aqui, certo? É quando não temos um resto. E aí, bora para alguns exemplos para que a gente possa perceber isso daqui. Então, preste atenção, eu coloquei aqui um exemplo que é briga em toda casa de família, certo? Eu tenho aqui duas pessoas, certo? Que eu vou chamar aqui de Júlia e Jonathan. E a mãe chegou em casa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 brigadeiros. E aí eles começaram, eu quero, eu quero, eu quero. A mãe, para não ter briga, disse o seguinte: vamos dividir para os dois. Então, vamos dividir. Vou pegar aqui, ó, um para a Júlia, um para Jonathan, um para Júlia, um para Jonathan, um para Júlia e um para Jonathan. O que é que aconteceu aqui agora matematicamente? Eu tinha 6 brigadeiros e aí eu dividi para duas pessoas, certo? E aí 6 dividido por 2, isso aqui, ó, é 3, porque 3 vezes 2 é 6, para 6, nada. Então, veja que a gente tem aqui o nosso resto da divisão é nulo. E então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que 2 é divisor de 6. 2 é divisor de 6. Por quê? Porque quando eu faço a divisão de 6 por 2, dá um número exato. Divisor de 6. Então, eu posso também dizer o seguinte, que 6 é divisível por 2. São duas maneiras de eu dizer isso daqui, certo? Que a divisão de 6 por 2 é exata. Então, ou eu digo 2 é divisor de 6, ou 2 divide 6, ou eu posso dizer que 6 é divisível por 2, certo? Então, duas maneiras de eu dizer isso daí. E aí, o que acontece? Peguei meus 6 brigadeiros, dividi para duas pessoas, cada um ficou com 3. Tranquilo? Então, consegui formar aí com meus 6 brigadeiros, formei 2 grupos e em cada grupo eu tinha exatamente 3 brigadeiros. Resto da divisão 0, então 2 é divisor de 6. Aí, bora para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, agora vamos fazer a mesma situação, só que ao invés de a mãe ter chegado com 6 brigadeiros, vamos contar aqui com quantos brigadeiros ela chegou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí começou Júlia e Jonathan a brigar. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí a mãe disse assim, vou dividir para os dois. E aí vamos começar aqui a divisão. 1 para Júlia, 1 para Jonathan. 1 para Júlia, 1 para Jonathan. 1 para Júlia, 1 para Jonathan. Opa! O que aconteceu? Agora só sobrou 1, certo? E eu não tenho aqui, ó, como fazer essa divisão mais. E aí, o que aconteceu? Eu tenho que, por exemplo, 7, que é a minha quantidade de brigadeiros, não é divisível por 2.
ou 2 não é divisor de 7. Por quê? Quando eu tento fazer essa divisão, ó, 3 vezes 2, 6. 6 para 7, 1. Então, eu tenho um resto de divisão aqui, que é quanto? É 1. Então, sobrou um brigadeiro, certo? Eu tenho o resto da divisão 1. Então, eu não posso dizer que 2 é divisor de 7. Eu vou colocar aqui, ó, que 2 não é divisor de 7. E já aproveitando isso que eu estou falando aqui, ou então 7 não é divisível por 2, quando é que um número vai ser divisível por 2 então, gente? Quando ele for par, porque aí eu consigo formar exatamente aí dois grupos, certo? Nesse caso aqui, eu formei dois grupos de 3, mas sobrou um brigadeiro. Tranquilo? Aí agora vamos aqui para outro exemplo. Vamos pensar o seguinte, um número, ele pode ter mais de um divisor, certo? Então, por exemplo, aqui agora eu tenho quantos brigadeiros? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 brigadeiros. Esses 10 brigadeiros eu posso dividir para 10 pessoas, concordam? Eu vou pegar aqui, ó, cada pessoa, vou separar aqui, ó. Cada pessoa eu vou entregar um brigadeiro. Entreguei aqui um brigadeiro para cada pessoa. Então, o que é que eu posso dizer disso daqui? Eu já posso dizer que 10 é divisor de 10. Por quê? Porque eu dividi aqui 10 brigadeiros para 10 pessoas, cada um ficou com um e não sobrou nada. Aí agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou tentar fazer uma outra divisão, certo? Vou pegar esses meus 10 brigadeiros e agora eu quero dividir, sabe para quantas pessoas? Para 5, certo? Então, vou pegar aqui, ó, vou juntar aqui, vou juntar aqui, vou juntar aqui, vou juntar aqui. Formei quantos grupos? Vamos ver aqui, formei, ó, um grupo, opa, 2, 3, 4, 5. Então, eu consegui pegar 10 brigadeiros e dividir para 5 pessoas. Quantos brigadeiros ficou cada pessoa? Cada pessoa ficou com 2 brigadeiros. Então, o que é que eu posso dizer disso daqui? Eu posso dizer que 5 é divisor de 10, porque eu consegui pegar 10 brigadeiros e formar 5 grupos com ele, certo? Então, cada grupo ficou com 2 brigadeiros, que é a divisão que eu faço. 10 dividido por 5 é 2. Posso fazer outra divisão aqui ainda, certo? A gente pode formar outro tipo de grupo. Então, eu posso pegar agora esses meus 10 brigadeiros e eu quero dividir, por exemplo, para 2 pessoas. Então, bora lá. Vou dividir aqui, ó. Quando eu fizer essa divisão, então eu formei aqui dois grupos, cada um com quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, consegui dividir aí em dois grupos, cada grupo com 5 brigadeiros. Então, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que 2 é divisor de 10. Então, veja que o número 10, ele tem mais de um divisor. Eu posso, inclusive, dizer o seguinte, que 1 é divisor de 10. Porque qualquer número é dividido por 1, né, gente? Se eu pegar 10 e dividir para 1, vai ser quanto? 10. Então, ó, eu tenho aqui, agora eu posso escrever o conjunto dos divisores de 10. E aí eu faço assim, ó, conjunto dos divisores de 10, eu coloco o D, certo? Coloco aqui o 10 entre parênteses, e aí vou escrever aqui, ó, o número 1 é divisor de 10, o número 2, o número 5 e o número 10. Será que o 3 é divisor de 10? Vamos tentar ver? Vou pegar aqui, ó, tentar dividir aqui meu 10 em 3 grupos. Será que eu vou conseguir? Então, vou colocar aqui, ó, 3 grupos. Não consigo, ó. Porque para dividir em 3 grupos, o que acontece? Cada um vai ficar com 3 e vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. Então, 3 não é divisor de 10. Então, eu tenho aqui o conjunto de todos os divisores de 10, que seriam aqui, no caso, 1, 2, 5 e 10. Tranquilo, gente? E aí, então, vamos para a próxima.
Aí você pode pensar aqui o seguinte: mas professora, quando eu vou para a minha calculadora, que eu faço aqui a seguinte conta, por exemplo, eu tenho 10 dividido para 4. Eu consigo aqui, ó, fazer minha divisão, dá 2,5. E como é que a senhora disse que 10 não é divisível para 4? Aí, bora lá, gente, pensar aqui na situação. Vou armar aqui a continha para vocês. Então, eu tenho, ó, 10. O que é que a calculadora faz? Dividido para 4. Eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Então, aqui, ó, 2 eu não posso dividir para 4. Não vai dar um número inteiro. Aí, o que é que eu faço? Eu vou pegar e colocar aqui o zero e aqui uma vírgula, e aí eu vou obter uma parte decimal, que não é um número inteiro. Então, se a gente estiver trabalhando com um número inteiro, a nossa divisão para aqui, certo? Então, 10 dividido para 4, cada um vai ficar com 2 e vão sobrar 2. Então, a história do brigadeiro, né? Eu tenho aqui, ó, vou formar 4 grupos. Tenho 10, aí vou formar aqui 4 grupos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, tenho aqui, ó, formei um grupo, o meu segundo grupo, terceiro grupo, quarto grupo. Tenho 8 brigadeiros, só que no total são 10. E aí veja que esses 2 brigadeiros eu não tenho mais como distribuir para esses 4 grupos. Então, o que é que a gente diz? Que pegar 10 brigadeiros e distribuir para 4 pessoas, cada pessoa vai ficar com 2 brigadeiros e vão sobrar 2. O que é que a calculadora faz? A calculadora vai lá e pega aqui esse meu brigadeiro e divide ele ao meio, e pega esse outro brigadeiro aqui e divide ele ao meio. Aí sabe o que ela faz? Pega aqui, ó, metade de um brigadeiro e dá aqui para essa pessoa, metade de um brigadeiro dá para essa outra pessoa, aqui metade e aqui a outra metade. Então, por isso que na calculadora você se vê esse resultado aí de 2,5, porque cada pessoa ficou com 2 brigadeiros e meio, mas não é o caso de ser um divisor, porque para ser divisor a gente tem que ter só o número inteiro. Então, uma dica rápida é, se o número aqui, eu pegar na calculadora, eu fizer 10 dividido para 4, deu 2,5, como vocês estão vendo aqui, o que acontece? Eu tenho uma vírgula, então se eu tenho uma vírgula, eu tenho uma parte decimal, que é uma parte não inteira. Então, 10 não é divisível por 4, ou seja, 4 não é divisor de 10. Tranquilo? Então, agora, gente, a gente vai construir aqui o conjunto dos divisores de um número, certo? Então, eu tenho aqui o número 30, quero construir o conjunto dos divisores de 30. Como é que a gente faz? Vou escrever aqui, ó, D de divisores, 30, vou fechar aqui parêntese, igual, abre as chaves, e aí eu vou colocar os números que são divisores de 30. Então, eu já sei que 1 é divisor de todos os números. Então, o conjunto dos divisores sempre vai começar aqui com o número 1, ou vai ter o número 1 como elemento. Aí eu vou pensar agora, 30, será que é divisível por 2? Ou seja, será que 32 é um divisor de 30? Aí vamos ver, né? Fazer aqui a divisão. Então, 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Baixou o 0. 10, vou dividir para 2, vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, 2 é um divisor de 30, porque o resto aqui da minha divisão foi quanto? Foi 0. 3 é divisor de 30? É, né? Porque se eu pegar 30 e dividir para 3, vai ficar quanto? Vai ficar 10. 4 é divisor de 30? Vou tentar aqui colocar, ó, só para exemplificar vocês. Então, ó, 7 vezes 4, 28. Para 30, 2. Então, como 2 é menor que 4, nesse caso a gente não continua a divisão. Então, 4 não é divisor de 30, porque eu tenho o resto 2. 5 é divisor de 30? Sim, 30 dividido por 5 é 6. E aí, 6 também é divisor de 30, porque 30 dividido por 6 é 5. E aí, o que é que falta mais aqui, ó? 10, 15 e o próprio 30. E aí, vejam aqui que curiosidade, né? 1 vezes 30 é 30.
2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30. Então, são os números aí que quando eu multiplico, eu obtenho como resultado 30. Então, aqui eu obtenho o conjunto dos divisores de 30. Beleza? E aí veja que são vários, né? Eu tenho vários divisores para o número 30. Vamos tentar agora encontrar quem seriam os divisores de 11. E aí eu vou colocar aqui, ó, D11, certo? Igual abrir chaves. Já sei que começa com 1, porque 1 é divisor de todo número. E aí, será que 2 é divisor de 11? Vamos tentar, né? Ó, 11 dividido por 2, aqui vai dar 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Então, como 1 é menor que 2, eu passo para minha divisão aqui, tenho o resto 1, então 2 não é divisor de 11. Será que 3 é divisor de 11? Então, 11 dividido para 3, vamos tentar. 3 vezes 3, 9, para 11, 2. Então, também resto 2 não é divisor. Então, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, gente. O próximo divisor de 11 vai ser o próprio 11, certo? Então, eu tenho apenas dois números que são divisores de 11 aqui, que seria o 1 e ele mesmo. Quando isso acontece, a gente chama esse número aqui de número primo. Tranquilo? Então, o 11 é um número primo, o 30, no caso aqui, é um número composto, porque ele vai ter aqui mais de dois divisores, certinho? Então, é isso, gente. Por essa semana é só. E aí, próxima semana, eu continuo trazendo aqui mais conteúdo de matemática básica. Espero vocês e até lá!